Olha, entramos aí no mês de outubro e nós vamos ter algumas explicações, algumas indicações sobre a Constituição Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes fala, sobretudo, do avanço, né, da humanidade, avanço do homem. A gente podia fazer uma leitura de um modo, depois com a dimensão da tecnologia, do avanço socioeconômico, e lá nós vamos encontrar realmente as situações em que nós vivemos hoje em dia. Se nós olharmos realmente para trás, nós vamos perceber que havia sim uma diferença salarial. Hoje nós podemos dizer de uma distância salarial, onde um ganha um salário mínimo, ou uma Bolsa Família, e alguém ganha 100 vezes mais, 200 vezes mais, e isso exercendo cargos públicos, não é? Então essa diferença salarial, essa distância salarial agride muito as pessoas, e isso não dá sentido para a nossa vida. Por isso, a Gaudium et Spes fala um pouco desses avanços, dessa diferença. Se alguém tem um pouco mais de idade, vai ver que lá morava todo mundo junto, mas era mais, vou dizer assim, mais parecido, né? Um parecia com o outro, tinha uma diferença salarial, mas não é tão grande, né? E hoje não, hoje às vezes na mesma rua moram pessoas de poder aquisitivo muito diferente, e principalmente os cargos políticos, né? Eles têm assim, ganham fortunas e mais fortunas e mais fortunas, e querem ainda ganhar mais, tomar mais do cidadão. A Gaudium et Spes vai dizer sobre a ação pastoral, a dimensão do pecado, a dimensão da morte, a vivência realmente do sacramento do matrimônio, tudo isso numa ação pastoral, ou seja, uma ação que realmente seja condizente com a igreja, uma igreja livre, uma igreja de libertação, uma igreja em que realmente, através da dimensão eucarística, possa também ter a sensibilidade para com os outros, para viver realmente para Deus, para viver com Deus, para sentir cada vez mais a presença de Deus numa ação caritativa. Então é muito interessante que a gente cresça cada vez mais ao ler o documento. O pouco que eu falo aqui, eu digo, é muito pouco. É preciso que possa realmente ter o contato com o documento para perceber as dimensões, aquilo que foi vivido, aquilo que é vivido hoje, né? A ação caritativa, a questão da morte, a questão do pecado, a questão do distanciamento de Deus. Ali está todo esse conjunto. Eu não vou fazer como eu fiz com a Lumen Gentium. A Lumen Gentium eu fui fazendo quase capítulo por capítulo. Essa não, eu vou dar realmente algumas pinceladas, algumas orientações para que você possa realmente debruçar sobre o livro, às vezes no seu grupo, na sua pastoral, no seu movimento, às vezes sozinho, em casa, querendo realmente ter uma compreensão melhor e uma compreensão a mais do documento. E aí nós vamos entender muito a dimensão da participação, da vivência do Evangelho na corresponsabilidade desse anúncio, percebendo aquilo que foi evolução do homem e aquilo que foi involução. Perdeu-se muito a sensibilidade para com os outros. É necessário que nós possamos cada vez mais crescer na fé. E essa dimensão sociopolítica que existe no ser humano, ela não pode se perder. Ela tem que ser realmente iluminada pelo ser cristão. O ser cristão é o comprometimento através da fé com todas as dimensões. E isso dá sentido para a nossa vida. Então, nós estamos aí no mês de outubro, dedicado às missões, né? Vamos redescobrindo a nossa missão de evangelizadores, de pessoas que somos capazes realmente de levar o Evangelho aos mais necessitados. O Evangelho que liberta, que faz realmente acontecer a consciência do amor que nós devemos viver. E aqui não estou dizendo apenas amor no sentido assim, esqueça a dimensão social. Não, a gente não pode esquecer a dimensão social. Quem ama, cuida. E nós precisamos realmente de viver cada vez mais
esse cuidado, principalmente por aqueles que são excluídos da sociedade, que nós tenhamos a sensibilidade, a alegria no nosso coração em servir a Deus na pessoa de nossos irmãos. Que Deus nos abençoe para que nós cresçamos cada vez mais na fé, na dignidade e na paz com o Senhor Jesus. Abençoe-vos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você não é inscrito nos nossos canais, se inscreva, principalmente no YouTube. É muito importante para nós. E se você gostou do vídeo, passe para outra pessoa. Que Deus abençoe.